Olha aqui, ó. Os anistiados do passado são os ditadores do presente. Eu quero mostrar para vocês. Olha quem foi anistiado. Dilma. Olha, Cleitinho, você devia lavar a sua boca antes de falar da minha tia. Porque ela foi anistiada? Foi sim, sabe por quê? Porque durante a ditadura militar, ela ficou presa 2 anos. Ela foi torturada por simplesmente defender a democracia nesse país. Tanto que foi eleita presidenta por 2 vezes. E agora vem o senhor com essa cara de pau hipócrita defender os bandidos que invadiram Brasília para tentar dar um golpe de Estado. O senhor tem a cara de pau e a falta de ética de comparar os anistiados da ditadura militar para tentar dar uma anistia para esses vagabundos. Eles têm que ficar preso, e não é por pouco tempo não, é por muito tempo, para dar de exemplo que no Brasil não tem mais golpe de Estado e não tem tentativa de ditadura. Compartilha ao máximo esse vídeo para o Brasil inteiro ver a hipocrisia desse Cleitinho. O bolsonarismo é um movimento que reúne idiotas, pessoas sem conhecimento algum e pessoas mal intencionadas. Qual é o caso do senador Cleitinho? Difícil dizermos, né? Mas olha só, o sujeito quer comparar a anistia que houve pós-64 com a anistia que eles querem hoje para golpistas. A anistia foi proposta principalmente pelos militares que cometeram muitos crimes. E as pessoas que partiram para a luta armada foi para combater os criminosos que tomaram o poder à força, os ditadores, os militares, os empresários que estavam por trás dos militares patrocinando, e até os Estados Unidos estavam por trás do golpe. As pessoas que saíram para a luta armada foi para a defesa do nosso país. É que nem alguém entra na tua casa, você reage, você atira nessa pessoa com uma arma que você tenha dentro de casa. Você está sob ameaça, você tem o direito de se defender, você tem a legítima defesa. Então a anistia era para os dois lados. Hoje só existe um lado que causou tumulto, que causou problemas. E foram os golpistas, que tentaram a ditadura. Não precisou que o nosso lado saísse às ruas para defender a pátria. Então, a anistia que ele está pregando hoje para golpistas, em outro momento, pelo menos naqueles que ele cita, são pessoas que, por exemplo, Caetano Veloso. Caetano Veloso nem para a luta armada saiu. Caetano Veloso era só um artista, um pensador, Chico Buarque, e todos os que ele cita nem crimes cometeram. Então é uma anistia furada. Vamos perdoá-los. Perdoar por quê? Por pensar. Perdoá-los porque eles não concordavam com a ditadura. Então é de uma ignorância, é de uma burrice desse senadorzinho aí. E outra coisa, vocês querem uma anistia pré-julgamento. É brincadeira, vocês nem foram julgados ainda. Porque a anistia não é para aqueles golpistinhas que estão lá presos. É pro golpistão pai. É pro Bolsonaro. É pros seus asseclas que o cercam. A Dilma foi torturada. O Eduardo Bolsonaro foi só bater o pé e fugiu do país. O Bolsonaro fala que Mauro Cid foi torturado, mas ele dizia que tinha que torturar e matar as pessoas. Agora, borrou as calças, escorreu pras botas, é um borra-botas, e mostra-se o quê? Que aquele povo dos anos 60, 70, eram pessoas corajosas. Os de hoje são os revolucionários Nutella. Sabe aqueles que só se os Estados Unidos estiver por trás, eles não fazem nada que eles não já saiam pré-vencedores. Se eles não tiverem a vitória no horizonte, eles nem começam. Só ficam criando barulho. Uns inúteis. E o Cleitinho é um inútil no Senado. Faça alguma coisa pelo nosso país. Pare de ficar fazendo videozinho. Vá trabalhar, senador. Ou então, não quer trabalhar? Vai estudar. Não dá dessas, só dá bola fora. Fica feio pra você. Só fica bonito nesse teu meinho ignorante. Mas é feio o que você fala. É desconexo. É de gente burra. Você viu o vídeo do senador Cleitinho comparando o pedido de anistia da Dilma, do Lula, dessas pessoas aqui, com o pedido de anistia agora dos golpistas que foram quebrar tudo lá em Brasília? Não é possível, cara. Olha isso daqui. Muita falta de caráter, senador. Não é possível que você quer comparar um pedido de anistia em uma ditadura militar, onde as pessoas foram torturadas, onde as pessoas estavam lutando pela democracia, que é totalmente ao contrário de agora. As pessoas que estavam na frente do exército pedindo golpe, foram lá em Brasília, atrás de golpe, quebraram tudo. E você tá do lado dessas pessoas? É sério mesmo? Toma vergonha na sua cara. Gente, essa fuga do Bolsonaro, que vergonha alheia. Eu nunca vi uma amarelada dessa. Fugiu. É como se a gente tivesse batido o pé e ele correu com o menino assustado. Que ato destrambelhado.
para dizer que aqui não tem uma democracia. Veja bem, pessoal, eu quando falo que ele agiu como um menino assustado, a gente estava numa campanha porque a gente achava que ele não tinha condições de ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, representando o parlamento brasileiro. Porque o que ele faz hoje é tramar dentro dos Estados Unidos por sanções contra o Brasil, por sanções contra ministros do STF. Aí o que nós fizemos? Começamos a campanha, tentamos convencer parlamentares de outros partidos que ele não tinha condições, e eu, o deputado Rogério Correia, a gente entrou com um pedido de apreensão do passaporte dele por vários crimes, tá? Inclusive de traição nacional. E aí, claro, que a gente sabia que tinha uma base do direito ali, que a gente podia ganhar, mas era muito difícil, quase impossível o Supremo dar uma cautelar dessa contra algum parlamentar. Veja, a eleição da Comissão de Relações Exteriores era na quarta-feira. A gente não tinha conseguido, ele ia ser indicado. Só que ele apavorou. Olha, eu fico muito satisfeito de ter entrado com esse pedido de apreensão do passaporte, porque ele apavorou, assustou, fugiu. Que vergonha alheia, eu volto a dizer, como se ele tivesse batido no pé e correu. Cara, então veja, agora ele está com a história de perseguição. Qual é a perseguição? Quero que você me diga aí. Ele é denunciado, ele responde a algum processo no Supremo? Ele não está nessa trama golpista do pai dele. Com certeza ele deve ter participado dessa trama, ele não está no processo, né? Por que ele fugiu? Porque é frouxo, fujão. Agora mostra o seguinte, a gente tem que estar atento, tá? Porque se o filho entra num grau de desequilíbrio desse, dizendo que fugiu porque aqui não tem democracia e tal, imagina o que o pai está pensando. Então quero chamar a atenção dos ministros do Supremo. A gente já entrou com um pedido para que haja um monitoramento do Jair Bolsonaro, que ele não se aproxime das embaixadas, porque a possibilidade de uma fuga dele é real. Vocês lembram que ele já chegou a entrar e dormir 2 dias até na embaixada da Hungria, né? Então, muita atenção, ministro Supremo, com a possibilidade de fuga do Jair Bolsonaro. Isso seria uma frustração nacional no momento que quem atentou contra a democracia, que quem quis assassinar Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin, nesse momento decisivo que esse pessoal tá para ser julgado. E hoje nós vamos rebater a falsa doutrina do darwinismo. Esse é o único cara da extrema-direita que eu tenho um pouco de pena. Eu fui professor há muitos anos e ele é um aluno pedindo ajuda, ele é uma criança pedindo ajuda. Ele precisava ser protegido pelos pais, cara. Como eu não sou o pai dele, foda-se, vamos zoar. Porque eu ia debater com alunos de 11 anos. Eu falei, pô, aluno de 11 anos vai ser fácil. Mesmo assim, como eu estudei muita estratégia militar... Tá vendo? Eu não consigo, cara. É o lado papai, eu não consigo. Irmão, tu imagina, o cara foi debater darwinismo com criança de 11 anos, tá falando de estratégia militar. Ah, na moral, cara. Na moral, bicho. Eu li os meus materiais antidarwinistas antes de ir pra lá. Eu imagino que ele tá falando de algum panfleto religioso, porque eu duvido ele rebater darwinismo, por exemplo, com Lamarck. Acho que nem aí ele chega, cara. Se eu não tivesse me preparado bastante, eu teria tomado um couro. Assim, eu tô falando, mais uma vez eu fui jogar FIFA contra um moleque de 11 anos, ele me deu um couro também. Porra, Kogo, não fode. Eu tive esse debate ontem, numa escola, e eu nunca vi uma discussão de tão alto nível e tão civilizada. O debate com as crianças de 11 anos foi de alto nível. Porra, não fode, cara. É o primeiro hospital universitário estadual do estado da história do Ceará. Esse hospital é 100% SUS para atender a população de Fortaleza e do estado do Ceará. Porque não é só um hospital para atender a população, será um hospital de ensino, um hospital de pesquisa, o que há de melhor. Esse hospital não deixa a desejar a nenhum hospital privado desse país para atender a todo pobre do Ceará. Portanto, presidente, muito obrigado. Viva o presidente Lula, viva o SUS e viva São José. Muito obrigado. Criadores de conteúdos, não precisamos fazer vídeos aqui rindo, mangando, desejando o bem feito, porque a justiça está sendo feita. Eu tô vendo pessoas aqui, gente, mangando da Carla Zambelli, porque levou 3 votos para ela ser condenada e passar 5 anos na cadeia. E eu tô vendo aqui os criadores de conteúdo colocando, tá bombando aqui sobre isso. Ah, bem feito, rindo, sabe, desejando que já era
para ter acontecido mesmo. Eu vejo cada vídeo umas gargalhadas desejando, gente, o mal da mulher. É cada risadagem que eu fico passada. Justiça sendo feita. Você sabe o que eu queria ver uma vez só? Uma vezinha só eu queria ser? É alguém de direita falar assim: Lula, eu não gosto de você. Eu nunca votei em você. Mas sabe que dessa vez você tá certo? Nisso eu concordo com você. Porque o Lula pode falar o que ele quiser, que o Lula tá sempre errado. Aí se alguém de direita falar exatamente a mesma coisa, a pessoa tá certa. Mas o Lula tá errado. Você quer ver só? Dá uma olhada. Você lembra quando o Lula falou que a culpa da guerra da Ucrânia era do Zelensky? O que a direita falou? O Lula tá ficando louco. Quer dizer que o cara foi invadido e o cara que é o culpado. O Lula não sabe de nada, o Lula não entende de nada, né? Mas aí vem o Trump e fala a mesma coisa. Trump culpa a Ucrânia pela guerra e diz que Zelensky devia ter feito acordo com a Rússia. Aí o Trump é um grande estrategista, tem uma visão de geopolítica e falou exatamente a mesma coisa que o Lula falou. Mas o Lula estava errado e o Trump estava certo. E quando o Lula disse que era errado isolar o Putin e que tinha que reinserir o Putin na discussão global. E o Lula chegou a dizer que o Putin podia vir ao Brasil, que ele era bem-vindo e não seria preso. O que a direita falou? Que o Lula está se aliando a ditadores, está virando as costas para o Ocidente. O Lula estava errado. Aí o Trump vence a eleição. O que é a primeira coisa que o Trump diz? Putin e Xi Jinping são meus amigos. Mas aí o Trump está certo e o Lula estava errado. E pior mesmo foi quando o Lula falou: não vão deportar os brasileiros de qualquer jeito não, acorrentados e algemados. Eu vou mandar avião da FAB para buscar vocês. O que a direita falou? O Lula fica protegendo esses bandidos, foram cometer crime na terra dos outros, tem que ser deportado mesmo. O Trump tá certo em deportar. Aí o que os próprios bolsonaristas fazem? Tentam entrar nos Estados Unidos ilegalmente pelo México. Aí olha a situação. O brasileiro que está lá sendo deportado pelo Trump, normalmente ele entra como turista. Ele entrou regularmente. Ele só não saiu no prazo. Ele está irregular, mas ele não cometeu crime. Aí as bolsonaristas bonitas aqui, o que elas fizeram? Cometeram crime ao entrar pelo México sem autorização. Aí elas vão ficar presas nos Estados Unidos, vão ser deportadas, chegando aqui vão ficar presas aqui, porque são foragidas do 8 de janeiro, vão ter 17 anos para cumprir aqui. Esses são os bolsonaristas que sempre dizem que o Lula está errado e eles estão sempre certos. O que você acha? Responde aqui para mim nos comentários. Um cientista francês foi impedido de entrar nos Estados Unidos após agentes encontrarem críticas ao Donald Trump no seu celular. O filho de Bolsonaro, o Renan, após ser atacado na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, ele, né, galera, saiu em defesa do seu irmão, Eduardo. Se liga aí, ó. Já eu volto com a notícia aí. Sabemos o que está acontecendo no Brasil e sabemos o motivo do meu irmão, Eduardo, ficar nos Estados Unidos e pedir asilo pra lá. Foi duro ver o discurso dele. Foi duro ver meu pai naquele estado. Eu que sou irmão, eu já senti bastante. Mas né, quando você vai atacar alguém, ataque a pessoa, não ataque familiar. Eu nunca desrespeitei nenhum familiar dessa casa. O que aconteceu ontem foi uma atitude baixa, mesquinha e de... Bom, galera, vamos aqui, ó. Segundo Hugo Gloss, um cientista francês, foi barrado nos Estados Unidos e impedido de entrar no país depois que agentes encontraram mensagens criticando aí o presidente Donald Trump em seu dispositivo eletrônico. Segundo a agência francesa Press, ele estava a caminho de uma conferência em, o nome em inglês aqui, Austin, no dia 9 de março, quando foi selecionado para uma inspeção mais detalhada pela Alfândega e Proteção à Fronteira dos Estados Unidos. Uma fonte relatou que as autoridades classificaram as críticas feitas pelo homem que mencionava aí os cortes radicais em pesquisas científicas. E aí, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Gente, olha a plaquinha que colocaram num restaurante em São Paulo. Está viralizando muito na internet. Senhores clientes, por favor, tenham paciência. O pessoal do Bolsa Família e da cervejinha não quer trabalhar. Estamos com muita falta de funcionários. Obrigado. Sempre que a taxa de desemprego está baixa, nós começamos a ouvir esse discurso contra o Bolsa Família. Não foi a primeira vez. Isso já vem de muito tempo. Sempre que a taxa de desemprego cai, e isso ocorre não por sorte, sempre que o governo é do PT,
quando o Lula esteve na presidência, quando a Dilma esteve na presidência, agora no governo Lula 3, nós temos a menor taxa de desemprego dos últimos 15 anos. E aí você começa a ouvir novamente esse discurso. Gente que odeia o Bolsa Família, que não gosta desse programa porque ele ajuda os mais pobres, isso nós sabemos que existe aos montes. Mas esse discurso mais odioso, com mais cara de pau e desfaçatez, vem sempre que a taxa de desemprego está baixa. Está muito claro que os patrões estão incomodados com a falta de exército de reserva, que é aquele monte de gente desempregada para poder o patrão escolher. Hoje, ou você melhora o salário, ou você melhora a escala de trabalho, oferece mais benefícios, ou você não vai encontrar quem queira ganhar um salário de fome. Eles culpam o Bolsa Família, mas não tem nada a ver. O que nós temos hoje é o trabalhador com mais opção. Como a taxa de desemprego está baixíssima, o trabalhador escolhe onde ele quer trabalhar. Se está ruim, ele pede demissão e vai para outro. Ninguém consegue viver somente com o Bolsa Família. Quem recebe esse benefício faz outros trabalhos. Tem outras formas de conseguir dinheiro, seja fazendo algum bico ou até com um emprego de carteira assinada, pois é permitido receber o Bolsa Família e ter um emprego formal. Essa plaquinha no restaurante em São Paulo nada mais é do que um ataque de preconceito contra os mais pobres. E mostra o quanto os patrões estão insatisfeitos com o governo Lula, um governo que dá oportunidade e melhora a vida dos mais pobres. Por isso, lembre-se, ano que vem, quando a gente estiver no período de campanha eleitoral, esses mesmos que hoje culpam o Bolsa Família pela falta de gente para trabalhar, com certeza estarão apoiando o candidato da extrema-direita da vez. E a gente tem que saber que este candidato apoiado por eles não representa o interesse dos trabalhadores, o interesse dos mais pobres. Olho vivo, hein? Oi, pessoal. Olha, eu tô me preparando aqui para aquela homenagem diária que a gente faz, né? E aí resolvi passar para dar um recadinho para vocês. Olha, tudo que está acontecendo é normal, já estava previsto. A gente está vivenciando uma ruptura no modo de vida antigo, né? E que está sofrendo por causa da revolução digital que a gente vive hoje, né? Então, quem não entende pelo que a gente está passando, fica realmente com medo do futuro e tal, mas olha, a gente está evoluindo para o lugar certo, não se preocupem, a gente está indo na direção certa, numa posição de descentralização de poder e não de centralização de poder, como estava querendo o Bolsonaro, né? E era muito evidente isso, ele queria se tornar um ditador aqui, apesar dele acusar os outros, né, de tentar isso, quem tentou realmente isso foi ele. Então não se preocupem com isso, está tudo organizado, está tudo caminhando como deveria ser, porque as possibilidades hoje de descentralização são absolutamente muito maiores do que quem quer centralizar qualquer coisa em si mesmo. Nós vamos vencer, não tem como eles se darem bem, mesmo com essa manipulação, né, através de igrejas, não tem como eles se darem bem, porque startups se tornaram absolutamente maiores do que esses negócios, tá bom? E eu queria dar uma dica para você, se você quiser aproveitar, né, e conhecer um pouco mais a respeito disso, até para você se tornar um líder também, né, aplicar essas técnicas que são utilizadas por essas empresas, né, entender o mundo que a gente está vivendo e saber, né, lidar com ele para você se tornar uma peça importante nesse meio, ou também para quem quer se defender, né, para quem não entende como é que funciona isso e quer se defender e precisa se defender disso, né? Estou procurando aqui para ver se tinha um livro aqui para mostrar para vocês, que é o meu livro, mas não está aqui, Do Poço ao Pico, mas eu vou botar aqui nesse vídeo para vocês verem, tá bom? Aí entra em contato comigo se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho a respeito desse livro, valeu? Ó, tamo junto. Daqui a pouco aquela homenagem sai.